Olá, acadêmicos! Nessa aula vamos estudar os polinômios. Você vai aprender a identificá-los e fazer operações com os mesmos. Também aproveitaremos para fazer uma revisão referente aos produtos notáveis. Conhecimento esse importante para os cálculos na matemática. Quanto ao número de termos, alguns polinômios recebem nomes especiais, como é o caso de monômios, binômios e trinômios. No exemplo 1, consideramos 2x como um monômio, pois apresenta apenas um termo. No exemplo 2, temos 3x menos 1, o que chamamos de binômio, pois apresenta dois termos, o 3x e o menos 1. No terceiro exemplo, temos 4x ao quadrado mais 5x menos 8. Esse polinômio chamamos de trinômio, pois está representado por três termos. Com isso, concluímos que todo monômio ou termo algébrico é toda expressão algébrica racional ou inteira, representada por uma multiplicação de números e variáveis, ou apenas por variáveis, ou apenas por números. A parte numérica de um monômio chamamos de coeficiente, e a parte formada pelas letras, variáveis. Nomeamos parte literal. O grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes das variáveis. No primeiro exemplo, temos o monômio 2x, onde 2 é o coeficiente, x é a parte literal. O grau desse monômio é 1. No segundo exemplo, temos o coeficiente menos 9, x ao cubo como parte literal, e grau 3, que é o expoente de x. Já no terceiro exemplo, temos um monômio que envolve mais de uma letra. Assim, 5 é o coeficiente, a ao cubo vezes x ao quadrado é a parte literal. E para identificar o grau desse polinômio, somamos os expoentes de x e y, ou seja, 3 mais 2, obtendo como 5 o grau desse monômio. Agora vamos trabalhar com operações entre monômios. Só podemos somar ou subtrair monômios semelhantes. Para realizarmos adição ou subtração de monômios, preservamos a parte literal comum e trabalhamos algebricamente com os coeficientes. Observe. No primeiro exemplo, somamos os coeficientes 2 e 3 e preservamos x, o que resulta em 5x. No segundo exemplo, perceba que a parte literal x vezes y é comum. Portanto, preservamos x vezes y e subtraímos 5 menos 4, que resulta em 1 vezes x vezes y. Perceba que não é necessário representarmos o coeficiente 1, acompanhado da parte literal. No terceiro exemplo, temos monômios com graus diferentes. Podemos somar o primeiro e o terceiro termo, que estão acompanhados por x ao quadrado, e preservamos o outro monômio, que resulta em 8x ao quadrado mais 3 vezes x. No quarto exemplo, deparamos com frações. Assim, primeiro, subtraímos os coeficientes 1/2 menos 5/2, que dá menos 2, e preservamos a parte literal.
Na multiplicação de polinômios, utilizamos a propriedade associativa, o que resulta sempre em aplicar a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Isto é, devemos somar os expoentes da parte literal, ou seja, para multiplicar polinômios, multiplicam-se os coeficientes numéricos entre si e multiplicam-se as partes literais. Quando se trata da operação de divisão de monômios, dividimos os coeficientes e também as partes literais. No primeiro exemplo, multiplicamos 2 por 5 e somamos expoentes de x, que resulta em 10x ao quadrado. No segundo exemplo, multiplicamos os coeficientes 5, 3 e 4 e ajustamos a parte literal, que resulta em 60 vezes x ao cubo vezes y. No terceiro e quarto exemplos, temos a divisão de monômios. Perceba que no terceiro exemplo, primeiro dividimos os coeficientes 10 por 2 e depois simplificamos as letras, ou seja, subtraímos o expoente 4 pelo 1. Assim, a resposta fica em 5 vezes x ao cubo. No quarto exemplo, o processo é análogo. Dividimos os coeficientes e simplificamos a parte literal, que resulta em 2 vezes x ao quadrado vezes y. Para a resolução de alguns exercícios envolvendo polinômios, se faz necessário aplicar a propriedade distributiva, processo que exige uma atenção especial do aluno nos jogos de sinais. Vejamos como acontece tal procedimento. Imagine a multiplicação dos binômios 5x mais 1 e 2x menos 5. Primeiro, multiplicamos o termo 5x por 2x menos 5. Em seguida, o termo 1 por 2x e por menos 5. Perceba que com a aplicação da propriedade distributiva, encontramos 4 termos no polinômio. Mas, fazendo os ajustes, nossa resposta fica representada com 3 termos. No segundo exemplo, temos x mais 1 vezes x mais 1, que resulta em x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1. Já no terceiro exemplo, temos valores negativos. Primeiro, multiplicamos x do primeiro termo por x em menos 2. Em seguida, menos 4 por x em menos 2, que resulta em x ao quadrado menos 2x menos 4x mais 8. Fazendo os ajustes necessários, ficamos com x ao quadrado menos 6 vezes x mais 8. Vamos agora, a partir do enunciado de um problema, representar uma situação através de um polinômio. Imagine que uma locadora de automóveis cobra de seus clientes uma taxa fixa de R$ 125 e mais R$ 50 a cada dia. Qual é o polinômio que representa o preço a pagar por um cliente em relação aos dias de utilização do veículo? Estabelecendo as relações, encontramos o polinômio 125 mais 50 vezes x. Isso quer dizer que se o cliente ficou 2 dias com o carro, pagará 125 mais 50 vezes 2, que é igual a 125 mais 100 igual a 225. Ou seja, basta apenas substituir o número 2 no lugar do polinômio e resolver primeiro a multiplicação e depois a soma.
Se o cliente ficar com o veículo 10 dias, substituímos x por 10, que resulta em 125 mais 50 vezes 10, que é igual a 125 mais 500, que resulta em 625. Agora vamos analisar algumas igualdades que envolvem polinômios, as quais recebem o nome de produtos notáveis. Os produtos notáveis aparecem em muitos cálculos e seu conhecimento facilita o processo de resolução. O primeiro produto notável que vamos ver é o quadrado da soma de dois termos. Representando o polinômio por a mais b ao quadrado, o quadrado da soma de dois termos resulta em a ao quadrado mais 2a vezes b mais b ao quadrado. Por exemplo, o desenvolvimento do polinômio x mais 3 ao quadrado pode ser resolvido diretamente, resultando em x ao quadrado mais 6x mais 9. O quadrado da diferença de dois termos é resolvido de uma maneira análoga. Representando o polinômio por a menos b ao quadrado, o quadrado da soma de dois termos resulta em a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Por exemplo, o desenvolvimento do polinômio x menos 3 ao quadrado pode ser resolvido diretamente, resultando em x ao quadrado menos 6x mais 9. Outro produto notável é chamado de o produto da soma pela diferença de dois termos, onde os polinômios a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Como exemplo desse processo, perceba que x mais 4 vezes x menos 4 resulta em x ao quadrado menos 16. Outro aspecto relevante nesse processo é a fatoração dos polinômios. Você deve lembrar que fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Por exemplo, fatorar o número 12 é escrevê-lo na forma 2 vezes 2 vezes 3. De uma maneira análoga, podemos dizer que fatorar um polinômio significa escrevê-lo como uma multiplicação de polinômios. O primeiro caso de fatoração de um polinômio é colocar um fator comum em evidência. No primeiro exemplo, colocamos 5 em evidência e fazemos 10x dividido por 5, que dá 2x, e 5 dividido por 5, que dá 1. Assim, 10x mais 5 é igual a 5 vezes 2x mais 1. No segundo exemplo, o termo em comum é 4 vezes x vezes y. Por isso, é ele que fica em evidência. Fazendo o mesmo processo, encontramos que 4xy menos 12x ao quadrado vezes y é igual a 4xy vezes 1 menos 3x. Já no terceiro exemplo, o termo em comum é 2x. Assim, concluímos que 2x ao quadrado mais 4x vezes y ao cubo é igual a 2x, que fica em evidência, vezes x mais 2y ao cubo. Perceba que, em todos os exemplos, caso aplique a propriedade distributiva, após o sinal de igual, chegamos ao polinômio inicial. Agora vamos refletir um pouco sobre o que chamamos de método do agrupamento. Esse é um método pelo qual fatoramos uma expressão algébrica e também usa o conceito de termo em comum em evidência. Você verá no exemplo uma expressão com 4 termos. Vamos fatorá-la.
Observe que nos dois primeiros termos temos um termo em comum, que é 2x. Colocando-o em evidência, ficamos com 2x vezes y menos 6. No terceiro e quarto termos da expressão, o termo em comum é 3b. Colocando-o em evidência, ficamos com 3b vezes y menos 6. Perceba que dentre os parênteses ficamos com os mesmos valores. Por isso, podemos escrever a expressão como 2x mais 3b vezes y menos 6. Isto é o que chamamos de método do agrupamento. Agora vamos explorar outro método de fatoração, chamado de trinômio quadrado perfeito. Primeiramente, você deve lembrar que consideramos um trinômio toda a expressão que possui 3 monômios sem termos semelhantes. Por exemplo, 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Este caso de fatoração é o caminho inverso dos produtos notáveis, quadrado da soma e quadrado da diferença. Para que um trinômio seja quadrado perfeito, ele deve ter algumas características. 2 termos, monômios do trinômio, devem ser quadrados. Um termo do monômio do trinômio deve ser o dobro das raízes quadradas dos 2 outros termos, como, por exemplo, a expressão 16x ao quadrado mais 8x mais 1. A forma fatorada do trinômio 16x ao quadrado mais 8x mais 1 é 4x mais 1 ao quadrado, pois é a soma das raízes do quadrado. É importante ressaltar que nem todos os trinômios são quadrados perfeitos. É preciso verificar se um trinômio pode ser escrito na forma de um quadrado perfeito. Outro processo de fatoração é o que chamamos de diferença de 2 quadrados. Este caso de fatoração também é o caminho inverso de um produto notável, o produto da soma pela diferença de 2 termos. Para compreender melhor como e quando utilizarmos, é necessário lembrar que envolve a subtração de 2 termos numéricos, ou não, ao quadrado. A fatoração pela diferença de 2 quadrados só poderá ser usada quando tivermos uma expressão algébrica com 2 monômios, isto é, um binômio. Os 2 monômios devem ser quadrados. A operação entre eles deve ser a subtração. No primeiro exemplo, a expressão algébrica x ao quadrado menos 64 é uma expressão com 2 monômios, e as raízes quadradas são, respectivamente, x e 8. Então, a sua forma fatorada é x menos 8 vezes x mais 8. Isso é o que chamamos de fatoração pela diferença de 2 quadrados. No segundo exemplo, temos a expressão algébrica 25x ao quadrado e 81y ao quadrado. A raiz dos termos 25x ao quadrado e 81y ao quadrado são, respectivamente, 5x e 9y. Então, a forma fatorada é 5x menos 9y vezes 5x mais 9y. Com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero ter contribuído com todos em relação aos conceitos que envolvem os polinômios, tanto quanto às operações, como também no processo de fatoração. Até nosso próximo encontro.